Você já se perguntou qual vai ser a próxima grande novidade do Windows? Muita gente anda falando por aí sobre um possível Windows 12, mas será que isso é verdade? Ou a Microsoft vai continuar insistindo no nosso bom e velho, ou não tão bom assim, o Windows 11? Hoje nós vamos bater um papo sincero sobre o que esperar para 2025. O Windows 12 ou apenas mais uma atualização incremental do Windows 11 25H2. Pega o seu café, senta confortável e bora conversar. Ative agora o seu Windows original com a GVGMol. A GVGMol é uma empresa especializada em chaves e licenças OEM de diversos softwares, incluindo o pacote Office e o próprio Windows. E para economizar ainda mais, é só clicar no link da descrição e usar o cupom GVGMD para conseguir mais 25% de desconto. Por exemplo, vamos comprar a licença do Windows 10 Pro. Digite o cupom GVGMD, clique em aplicar e pronto, agora o Windows 10 Pro vai sair por apenas R$ 85. E o mesmo serve para o Windows 11. Vamos fazer o teste. Clicamos aqui em comprar agora, digitamos o cupom GVGMD, aplique e pronto, desconto aplicado. Agora é só seguir para o pagamento e pegar a sua licença. E para ativar é muito simples, é só acessar as configurações do seu Windows, clicar em ativação, colocar sua chave e pronto, o seu Windows original estará ativado. Primeiro, eu preciso deixar algo bem claro aqui. Eu sei que ultimamente eu tô falando muito do Windows 11 e batendo bastante na Microsoft. Inclusive, ainda tem bastante coisa para falar e não cabe em um único vídeo. Então, ainda vão sair mais alguns vídeos sobre esse assunto. O fato é que chegou um ponto que não dá mais. Não dá para ficar calado diante de tantos problemas, ou pior, tanta gente simplesmente passando pano para a Microsoft. Poxa, eu realmente queria vir aqui trazer todas as novidades do Windows 11, coisas que realmente impactam em nossas vidas no uso geral, mas infelizmente não é o caso. Inclusive, a Microsoft já mostrou que não está nem com um pouco com pressa em lançar o Windows 12. Apesar de muitos rumores, o mais provável é que esse ano teremos apenas mais uma versão do Windows 11, seria então o Windows 11 25H2, como eu falei aí no início do vídeo. Mas calma, que eu sinceramente acho que nem é motivo para se animar ainda. Ao que parece, o Windows 11 25H2 vai ser apenas mais um pacote de habilitação, ou seja, uma atualização pequena com recursos liberados aos poucos durante o ano, sem grandes mudanças, só ajustes mínimos aqui e ali. E sinceramente, isso resolve os problemas do sistema? Eu acho que não. E aqui vai minha crítica. Chegamos ao ano que o Windows 10 vai para o cemitério da Microsoft e a Microsoft ainda não conseguiu colocar o Windows 11 nos trilhos. A base do sistema continua com muitos bugs e falta estabilidade. A sensação é que realmente estamos lidando com um sistema inacabado. Eu mesmo estou sendo forçado a migrar todo o meu setup principal para o Linux, porque depois da 24H2 o meu PC está todo bugado, perdeu muito desempenho. Ele é sim totalmente compatível com o Windows 11 e mesmo assim tá péssimo. Então a alternativa mais lógica é migrar para o Linux. Eu tô dizendo aqui que o Linux é perfeito? Não, longe disso. O Linux também tem seus problemas, mas nesse momento eu preciso de estabilidade. Eu não tenho tempo nem dinheiro sobrando para estar corrigindo problemas ou até trocando de máquina sempre que a Microsoft resolver mudar algo no sistema. Mas claro, você não é obrigado a fazer o mesmo, até porque cada um acaba tendo uma experiência diferente com o sistema. Nesse exato momento, você pode estar usando o Windows 11 24H2 e nunca teve nenhum desses problemas. Então, não tem por que mudar. Inclusive, os conteúdos voltados ao Windows ainda vão continuar normalmente aqui no canal. Eu apenas estou colocando o Windows como meu sistema secundário. Então, pode ficar tranquilo. O fato é que a Microsoft parece sim mais preocupada em vender promessas de inovações tecnológicas, como a questão de integração de inteligência artificial no sistema, do que realmente melhorar toda a experiência do dia a dia do usuário. E sejamos sinceros, nem todo mundo quer um sistema cheio de IA.
a maioria de nós prefere algo que seja simples, rápido e eficiente. Basicamente um sistema que realmente não atrapalhe a usabilidade. E assim, depois desse boom que deu as IAs, virou moda colocar inteligência artificial em tudo. Pode procurar, qualquer software ou serviço sempre promete ter alguma integração com inteligência artificial. Mas na maioria das vezes, isso não passa de marketing. Na realidade, não trazem qualquer tipo de melhoria significativa. Você também já percebeu isso? Comenta aqui que eu quero saber sua opinião. E falando em promessas de melhorias, não tem como não falar novamente do desastre que foi a atualização do Windows 11 24H2. Sim, essa atualização até trouxe algumas novidades como o Copilot Plus, o suporte ao Wi-Fi 7 e outras coisas que eu até já comentei no vídeo anterior. Mas honestamente, essas novidades não justificam todo o impacto geral dessas atualizações. Quantos de nós tem um roteador Wi-Fi 7 ou realmente usam o Copilot Plus no dia a dia? Parece mais uma tentativa de marketing do que uma solução real para os usuários. Cadê as melhorias que realmente importam? Uma interface mais ágil, um desempenho mais estável, usabilidade simplificada. A sensação que fica é que a Microsoft está realmente focada em recursos que quase ninguém usa, enquanto os problemas do cotidiano ficam sempre para depois. Agora, voltando para o que esperar de 2025, a promessa do 25H2 é aparentemente continuar expandindo a integração com IA e trazendo algumas melhorias de produtividade. Mas sinceramente, o que eu mais espero é que a Microsoft consiga corrigir todos os problemas de estabilidade e desempenho do sistema. Para mim, não adianta nada ter um sistema cheio de recursos novos, inteligência artificial e tudo mais, mas que ainda trava em tarefas simples ou consome mais recursos do que deveriam. Também é esperado que a interface receba alguns ajustes, mas eu não espero nada revolucionário. Talvez animações novas e algumas melhorias no explorador de arquivos, mas só isso. E tem mais, segundo alguns rumores que andam aí pela internet, a Microsoft ainda planeja lançar até 6 atualizações de recursos ao longo de 2025, antes de consolidar tudo no 25H2 no final do ano. Isso pode ser bom se realmente forem recursos úteis, mas também tem outra questão. Essas atualizações podem causar mais problemas, gerando aquela sensação de que o sistema nunca está realmente pronto. Afinal, o que a gente quer é um sistema funcional e confortável, não uma plataforma em beta eterno. Eu falei bastante sobre isso no vídeo anterior, então eu até recomendo que você dê uma olhada. O link eu vou deixar aqui no card e no primeiro comentário fixado também. E assim, o meu medo é que a Microsoft repita o que está fazendo com o Windows 10. Quando o sistema finalmente ficou estável, caiu na graça da galera, eles decidiram mudar tudo. E agora parece que o mesmo pode acontecer também com o Windows 11. Quando ele finalmente estiver mais estável e bem aceito pela comunidade, a Microsoft pode simplesmente anunciar o Windows 12 e forçar todo mundo a migrar, deixando o Windows 11 para trás. Isso é bem frustrante porque nós mal conseguimos aproveitar um sistema redondo antes de que ele seja completamente abandonado. Então, parece que o 2025 vai ser mais um ano de ajustes no Windows 11, enquanto o Windows 12 ainda é só um sonho bem distante. Mas eu quero saber de você, o que você espera dessa nova versão? Você acha que a Microsoft vai finalmente acertar ou a tendência é só piorar? Deixa sua opinião aqui nos comentários e claro, não esqueça de papocar o dedo no like para fortalecer e se inscreva aqui no canal com o sininho ativado para não perder os próximos vídeos, combinado? Agora clica nesse vídeo aqui que eu mostro uma das melhores alternativas ao Windows, ou nesse outro aqui que mostro como otimizar ao máximo o Windows 11 para deixar o PC mais rápido. Clica aí, tamo junto e eu te vejo lá. Até mais!